Pense em escola. O que vem à sua mente? Provavelmente uma sala de aula, carteiras em fila, um professor no quadro e o barulho do sinal para o recreio. Para a maioria de nós, essa imagem é quase um padrão universal. Mas e se eu te dissesse que para milhares de crianças, a escola fica dentro de uma caverna escura e úmida na China? Ou num barco que balança suavemente nas águas de Bangladesh? E que existem lugares onde não há salas de aula, provas ou notas? Prepare-se, porque hoje eu vou te mostrar as escolas mais estranhas, inacreditáveis e geniais do planeta. E pode acreditar, a última da nossa lista vai te surpreender. Para começar, vamos para Bangladesh. 2 vezes por ano, durante as monções, o país enfrenta inundações tão severas que tudo pode ficar debaixo d'água por meses. Estradas, casas e, claro, escolas, o que impedia que milhões de crianças continuassem a estudar. Mas como diz o ditado, a necessidade faz o gênio. Foi por isso que em 2002, uma organização sem fins lucrativos chamada Shidulai Swarnirvar Sangstha teve uma ideia simplesmente brilhante. Se as crianças não podem ir até a escola vai até elas. Assim nasceram as escolas barco. Pense nisso. Hoje, são mais de 100 barcos que funcionam como um sistema completo. De manhã, o barco navega pelos rios, como um ônibus escolar aquático, pegando os alunos em suas casas inundadas. Depois que todo mundo está a bordo, o barco ancora em um lugar seguro e a aula começa ali mesmo no convés. E não pense que são barcos improvisados. Cada um deles é equipado com painéis solares no teto, que geram energia para computadores com internet, luzes e até uma pequena biblioteca com centenas de livros. Cada barco leva uns 30 alunos e oferece educação até a 4ª série. O projeto deu tão certo que já atendeu mais de 70 mil crianças desde que começou, inspirando projetos parecidos nas Filipinas, Camboja e Nigéria. E tem mais, à noite os barcos oferecem oficinas para os pais sobre saúde, agricultura e direitos humanos, usando a mesma energia solar. É uma solução que não só garante o direito à educação, mas transforma a vida de comunidades inteiras que de outro jeito ficariam isoladas por meses, agora saindo das escolas que flutuam. Sejam bem-vindos ao ginásio Ørsted, em Copenhague, na Dinamarca. Por fora, a escola já é um espetáculo, um cubo de vidro gigante, mas o mais impressionante está do lado de dentro. Essa é uma escola praticamente sem paredes. Inaugurada em 2006, a Ørsted foi pensada para ser uma escola do futuro, e eles levaram o conceito a sério. Em vez de salas de aula fechadas, o interior é um espaço enorme e aberto, com vários andares conectados por uma escada em espiral espetacular. A ideia é que o próprio ambiente incentive a colaboração e a criatividade. Os alunos, todos do ensino médio, não têm lugar fixo. Eles circulam pelo espaço e se acomodam em zonas de aprendizado, que podem ser grandes almofadas coloridas, nichos para estudo individual ou mesas redondas para trabalhos em grupo. A tecnologia aqui é o pilar de tudo. Não existem livros didáticos de papel, é tudo digital. Cada aluno ganha um laptop quando se matricula, e os professores atuam mais como mentores do que como a única fonte de informação. O diretor da escola, Alan Anderson, disse que o objetivo é ensinar os alunos a serem flexíveis e a saberem colaborar, habilidades essenciais para o mundo de hoje. A filosofia é simples. Se o mundo aqui fora não é dividido em caixinhas, por que a escola deveria ser? Num país com tanta confiança em seu sistema público de ensino, não é de surpreender que até membros da família real já tenham frequentado escolas públicas, mostrando o valor que eles dão a esse modelo. Se está gostando do vídeo até aqui, deixe o like e se inscreva no canal. Agora vamos para a província de Guizhou, no sudoeste da China, uma das regiões mais pobres e montanhosas do país. Lá, na remota aldeia de Miao, uma comunidade tinha um problema sério: a falta de dinheiro e de um prédio seguro para as crianças estudarem. A solução que eles acharam foi fundar uma escola primária dentro de uma caverna de verdade. A escola primária Dongzong, que significa literalmente na caverna, foi criada em 1984 e funcionou por 27 anos. A caverna, formada ao longo de milênios, virou o lar do saber para 8 professores e quase 200 alunos. As salas de aula eram divisórias de madeira e bambu, sem luz elétrica, e a acústica natural da caverna ajudava a ecoar a voz dos professores. Eles tinham até uma quadra de basquete improvisada lá dentro. Para muitas crianças, chegar à escola era uma aventura diária.
Algumas caminhavam por até 6 horas, cruzando vales e trilhas perigosas nas montanhas, só pela chance de aprender. A escola era um símbolo de união da comunidade, construída e mantida pelos próprios moradores, que se recusavam a deixar que a pobreza definisse o futuro de seus filhos. No entanto, em 2011, a história da escola da caverna teve um fim polêmico. O governo chinês ordenou que a escola fosse fechada, afirmando que a China não é uma sociedade de homens das cavernas, e que a escola era um símbolo de atraso. Contudo, a pressão pública levou o governo a construir uma nova escola fora da caverna para a comunidade local. Imagine um lugar caótico, barulhento e lotado. Uma estação de trem na Índia, claro. Agora, imagine que no meio de toda essa confusão, uma aula está acontecendo. Essa é a realidade das Train Platform Schools, um projeto incrível que leva educação para as crianças mais vulneráveis do país. Tudo começou em 1985, com uma professora chamada Inderjit Khurana. Ela percebeu que milhares de crianças que viviam nas ruas, pediam esmolas ou trabalhavam nos trens não tinham chance alguma de ir à escola. Foi aí que ela teve uma ideia radical. Se as crianças viviam nas estações, por que não levar a escola até elas? O projeto começou de forma simples. Um professor, um tapete no chão da plataforma e algumas crianças curiosas. Hoje, mais de 4.000 crianças já passaram pelo programa em toda a Índia. As aulas acontecem ali mesmo, entre a chegada e a partida dos trens, com voluntários ensinando o básico de leitura, escrita e matemática. Além das aulas, as escolas oferecem comida, cuidados médicos e, o mais importante, um lugar seguro onde essas crianças podem simplesmente ser crianças, longe dos perigos da rua. O objetivo final é mostrar aos pais e às próprias crianças a importância da educação e, aos poucos, integrá-las em escolas tradicionais. Pensa numa escola sem aulas obrigatórias, sem currículo fixo, sem provas, sem notas e sem dever de casa. A criançada iria gostar, hein? Brincadeiras à parte, bem-vindo ao Sudbury Valley School, em Framingham, Massachusetts, Estados Unidos. Fundada em 1968, sua filosofia é baseada num princípio radical, a confiança total no aluno. Nessa escola, que atende crianças dos 4 aos 19 anos, os alunos são 100% responsáveis pela própria educação. Eles são livres para passar o dia como quiserem. Podem ler, jogar, conversar, praticar esportes, formar um grupo para estudar um tópico de interesse ou simplesmente não fazer nada. A premissa é que o aprendizado acontece quando é impulsionado pela curiosidade natural da criança e não por uma obrigação externa. Mas não pense que é anarquia, a escola é uma democracia direta. Todas as regras, o orçamento e até a contratação e demissão de funcionários são decididas em uma assembleia semanal onde cada aluno e cada membro da equipe tem um voto de igual peso. Se alguém quebra uma regra, o caso é levado a um comitê judicial formado pelos próprios alunos. O modelo Sudbury deu origem a dezenas de escolas parecidas ao redor do mundo, todas baseadas na ideia de que liberdade, responsabilidade e democracia são as melhores ferramentas para formar cidadãos preparados para a vida real. Chegamos ao topo da nossa lista, aquela que prometi que iria te surpreender lá no começo do vídeo. Localizada em Artesia, no Novo México, a Abo Elementary School foi a primeira escola totalmente subterrânea do mundo. E o motivo de sua construção é de arrepiar. Ela foi projetada para funcionar também como um abrigo nuclear. Construída em 1962, no auge da Guerra Fria e da crise dos mísseis de Cuba, a escola foi uma resposta ao medo constante de um ataque atômico. O presidente da época, John Kennedy, incentivou a criação de abrigos, e a cidade de Artesia levou a ideia a outro nível. A escola foi inteiramente construída no subsolo, com apenas 3 entradas discretas na superfície. Cada entrada era protegida por uma porta de aço de 800 kg, feita para aguentar uma explosão e vedar o ambiente contra a radiação. Lá embaixo, a escola era um mundo à parte, totalmente autossuficiente. Tinha seu próprio gerador, poço de água, sistema de ventilação com filtros anti-radiação, uma enfermaria e até um necrotério. A despensa tinha comida e suprimentos para manter 2.000 pessoas vivas por 2 semanas após um ataque. Os professores foram treinados não só para dar aula,
mas também para gerenciar a vida no abrigo, do racionamento de comida aos procedimentos de descontaminação. As crianças estudavam em salas sem janelas, sob luz artificial, com murais coloridos nas paredes para tentar simular o mundo lá fora. Apesar da bizarrice, a escola funcionou normalmente por mais de 30 anos, até ser fechada em 1995. Os custos de manutenção ficaram altos demais e com o fim da Guerra Fria, a paranoia nuclear diminuiu. Hoje, o local é usado como um depósito. Tragicamente, escolas subterrâneas voltaram a ser uma realidade em lugares como a Ucrânia, onde bunkers e estações de metrô viraram salas de aula para proteger as crianças da guerra. Qual escola te surpreendeu mais, hein? Conte aqui abaixo nos comentários. E se gostou do vídeo e não deixou o like nem se inscreveu no canal, o que você está esperando? Aqui na tela final vou deixar mais vídeos e curiosidades. Obrigado e até a próxima!